O Volpi é um artista que nasceu na Itália, mas ele morou a vida inteira no Brasil. Ele nasceu em 1896, veio com a família para o Brasil pequeno e foi criado aqui num momento em que São Paulo era uma misturada de imigrantes italianos que estavam aqui morando. Quando ele começou a trabalhar, o Volpi na realidade era um pintor decorativo, ele fazia as decorações dos casarões. Mas a partir dos anos 1914, ele começa a fazer um trabalho dele mesmo. Esse trabalho aqui é um trabalho dos anos 20 já, finalzinho de 20, em que a gente já vê que ele era um artista excepcional, com um colorido maravilhoso, ainda fosse um artista um pouco clássico, né? Aqui a gente vai percebendo que ele vai começando a simplificar as formas, ele vai apurando a forma um pouco à maneira do Cézanne. E aqui a gente tem um trabalho, que é um trabalho que ele fez em Itanhaém, porque a mulher dele fica doente e tem que morar em Itanhaém, e ele começa a visitá-la nos fins de semana. E isso faz uma mudança muito grande no trabalho dele. Quando o Volpi começou a visitar Itanhaém, tem uma mudança muito grande no trabalho dele, mudanças na verdade de duas ordens. Uma é a luz, porque a luz de Itanhaém, a luz do local, é uma luz muito leve, muito limpa, e ele é impregnado por isso. E a segunda mudança fundamental é que ele muda da pintura a óleo para a têmpera. A têmpera é uma tinta muito antiga que se faz, na verdade, com ovo, mistura o pigmento no ovo. E ele usava inclusive um pouquinho de cravo, de essência de cravo, para tirar o cheiro do ovo. Então os trabalhos dele tinham um cheirinho de cravo. E aí então aqui ele vai começando, aqui ele vai para Ouro Preto. Esse é um trabalho que ele fez em Ouro Preto, e ele muda também, que ele começa a deixar de fazer um trabalho de pintura de observação e ele começa a pintar de memória. Então quando ele começa a pintar de memória, usando a têmpera, o trabalho dele ganha uma outra volumetria. Em 1953, o Volpi participou da Bienal de São Paulo. Ele participou com uma série de trabalhos muito semelhante a essa, que é esse trabalho bastante simplificado das fachadas. E houve um crítico internacional que estava participando do júri, que era o Herbert Reed, e esse crítico internacional se apaixona pela obra do Volpi, e o Volpi então recebe o prêmio de melhor pintor nacional, juntamente com o de Cavalcanti. Quando ele recebe esse prêmio, perto disso ele recebe um convite para participar da primeira exposição de arte concreta, porque estava se formando com muita força no Brasil o grupo dos concretistas que se apaixonam pelo trabalho do Volpi. E ele fica tão encantado com essa participação que ele tem uma fase que é chamada da fase concreta do Volpi, onde ele elimina completamente a figura. Então aqui a gente tem uma sequência e a gente tem também nessa parede de cá uma outra sequência dessa série chamada série concreta do Volpi. Só que ele não é um verdadeiro concretista, então ele mantém a pincelada, que na verdade os concretistas queriam uma pintura lisa, sem calor nenhuma, sem traço humano. E o Volpi, naturalmente, como era um italiano emocional, não concordava com isso. Então ele mantém a pincelada, o sabor da pincelada em toda a fase dele concreta. Um pouco antes dele começar essa fase concreta, o Volpi ele foi uma vez para Itanhaém, e quando ele chegou em Itanhaém, ele chegou e tinha uma festa de São João. Então ele viu a cidade inteira enfeitada com bandeirinhas, e ele se encantou com as bandeirinhas, e ele começa então a fazer as bandeirinhas. Primeiro as bandeirinhas nas fachadas. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma festa de São João dele, ele mostrando as bandeirinhas, os enfeites, o mastro de São João. Esse é um trabalho dos anos 50, e aqui
é um trabalho que está ao lado, já é um trabalho dos anos 70, porque o Volpi reiteradamente retomava temas dos quais ele gostava. E, ao mesmo tempo, a pincelada dele vai variando. Em algumas telas, no caso dessa, ele trabalha com uma pincelada quase explosiva. Em outras, como é o caso desse trabalho que você está vendo aqui, ele trabalha com uma pincelada totalmente horizontal. Então, o trabalho dele tem vários elementos a considerar. Tem a composição, tem a cor e tem a pincelada. Então, ele continua fazendo as bandeirinhas e vai acabar chegando no devaneio da cor. Olha, a exposição do Volpi que está sendo apresentada aqui na Galeria Almeida Daily é uma oportunidade absolutamente rara que está sendo oferecida à população brasileira e paulista, porque essas obras elas estão na casa de 30 colecionadores. Foi uma trabalheira juntar, as obras são obras muito importantes, muito caras. É um trabalho assim dificílimo você conseguir juntar todas as obras. Então é uma oportunidade imperdível para os paulistas. E aí um dia pergunta para ele, mas Volpi, você fala tão pouco? Aí ele diz assim, eu não falo, eu pinto.